Oi, meus amores! Estou aqui para receber você no meu cantinho, na minha sala e aqui sempre com muito carinho, muito amor para você. Eu quero falar só eu e você hoje por aqui. Ter você pertinho para a gente falar daquelas coisas que são muito prioridade na vida da gente e que eu sei pode ser um grande incômodo no seu coração. Como está a sua relação com a vida em família no que diz respeito aos aspectos espirituais? Tem religião na sua casa? Tem religião por aí? Mas há um preconceito, uma dificuldade imensa em se falar de religião. Para muita gente. Religião parece algo pesado, algo duro, algo difícil, que apenas impõe, diz não, não e não. Mas e se nós pensarmos na necessidade de termos religião aos moldes de Jesus em casa? Não aquela religião da igreja, não aquela religião dos proformes lá fora, quando todo mundo põe a sua melhor roupa, quando tem ritos e rituais a serem seguidos, porque faz parte, tem o seu lugar. Mas como pensar religião aos moldes de Cristo, aos moldes do Evangelho em casa? Muitos pais têm me procurado dizendo: Darleide, meus filhos não querem mais saber de religião, meus filhos não querem mais saber de ir à igreja. A melhor maneira de a gente lidar com isso é justamente trazendo religião para ser base na nossa casa, na nossa família. Tem religião na sua casa? Esse é o segredo. Quando nós temos filhos e nós somos cristãos, a primeira coisa que deveríamos pensar não é necessariamente que tenhamos o berço, a roupa, o que fazer desse momento bonito, muitas vezes até romantizando de fazer o quartinho dos sonhos, de ter o enxoval dos sonhos. Às vezes não tem, às vezes vai ser muito simples e tudo bem. Tudo que uma criança vai precisar quando nascer é de um aconchego e não de todo aquele aparato que muitas vezes é para cumprir um desejo nosso, é para algo que nós idealizamos. Mas não deveria ser esse o nosso grande gasto de energia e financeiramente até. Mas deveríamos, antes de tudo, pensarmos sobre, ao ter um filho ou antes de ter um filho, considerar: na minha casa tem religião? Tem religião de Cristo para receber um filho? Muitas vezes me procuram para saber ou para levar em consideração ter ou não ter filhos. Ter ou não ter filhos. É claro que isso é uma decisão de cada um. É claro que é você e o seu marido quem vai decidir. É claro que é você e a sua esposa quem vai considerar ter ou não ter um filho. Não sou eu quem vai dizer a você ter ou não ter, mas há uma questão a ser considerada. Decidindo ter filhos, algumas perguntas precisam ser respondidas. Por que ter filhos? Agora, nas circunstâncias em que vivemos, ter filhos, você está pronto para oferecer ao seu filho um ambiente de fé? Você será mãe de profeta, você será pai de profeta, se nascer do seu ventre profeta. Alguém que virá para ser boca de Deus na terra, para ser instrumento de Deus na terra, tendo sido gerado no seu ventre. Você está pronta para ser? Será você como Maria, que ensinou a Jesus as primeiras letras sagradas? Será você como a avó de Timóteo? Será você como a mãe de Timóteo, que o ensinou a amar a palavra? Será você e o seu marido prontos para conduzir, levar esse menino, esta menina, a considerar o céu em primeiro lugar? Ou será que o seu maior interesse será que as coisas aconteçam nos moldes, nos padrões de um mundo corrompido, de um mundo corrupto, de um mundo que a palavra de Deus nos faz saber ser conhecido como aquele que jaz no maligno, aquele que está fadado à malignidade em si mesmo? Nós vamos ensinar moda, nós vamos ensinar os prazeres, nós vamos ensinar os nossos filhos sobre os seus desejos, fazer o que o seu coração mandar. Vamos deixar nossos filhos livres em qual direção?
Se nós, pais, compreendemos que estamos no propósito de Deus para trazermos filhos ao mundo, mas para que não sejam do mundo, mas que sejam pertencentes ao reino de Deus, é preciso que pai e mãe, antes de serem pai e mãe, principalmente, considerem: serei pai e mãe para a glória de Deus? Construirei na minha casa religião do céu para ensinar meu filho a ser religado ao céu por Jesus? Você vai ter filhos para quê? Vai colocá-los numa creche? Vai deixar à mercê dos cuidados de outros? Eu estou dizendo para você considerar isso. Isso está nos seus planos? Quem vai ensinar o seu filho a amar Jesus? Quanto será dedicado de tempo, quanto será dedicado de entrega ao seu filho para ensiná-lo a amar a Jesus? As horas que ele ficará acompanhado de outras pessoas, estas pessoas também estão no mesmo propósito que você? Você tem ciência da responsabilidade de representar Jesus na terra diante dos seus filhos? Sim, presta atenção numa coisa. Nossos filhos não têm a dimensão de quem é Deus. Eles não têm condições, estrutura psíquica, não têm ainda as fases do desenvolvimento completas para chegar a reconhecer que há um Deus e que esse Deus não se materializa diante dos olhos, mas que é transcendente. Nossos filhos não saberão disto, nem tão cedo. Mas eles verão o rosto da mãe, eles verão o seu semblante, seu sorriso, eles ouvirão suas palavras, o tom da sua voz. Terão um pai, e que pai será este? Como este pai é com o seu filho? A ideia que um filho tem de Deus vai passar pelo que ele conhece do seu pai terreno. E não é estranho que muitos de nós tenhamos dificuldades com Deus, o Deus invisível, porque aquele que fora colocado visivelmente para ser o seu cuidador, o seu provedor, aquele que deveria ser o amor prático, não é. Mas sendo, claro que isso abre um portal para a compreensão de quando esta criança ouvir dizer Deus é amor como o papai é para mim? Deus é amor. Deus ama muito você. Como meu pai me amou? Como a minha mãe me ama? Essas considerações precisam ser feitas em tempos tão difíceis. Eu tenho aqui em mãos um livro que eu amo muito, chamado Orientação da Criança. O livro Orientação da Criança traz justamente essas considerações que eu compartilho com você. É um livro que deveria ser de cabeceira, para você ter, ler e reler. Orientação da Criança. E num dado momento, aqui no capítulo que trata dos interesses eternos, vai nos levar a ter em mente essa direção que eu construo aqui com você. Nós, ao pensarmos filhos, os que ainda desejam e planejam ter filhos, ou os que já os têm. Filhos, neste tempo, são extremamente desafiadores, especialmente para quem tem o olhar na direção da eternidade, para lá guiar os seus filhos, porque os tempos são cada vez mais desafiadores. Os pilares antes tão seguros que sustentavam família, os valores, os princípios, cada vez mais são questionados. E nós precisamos ter mais segurança de que neste tempo da história na Terra, pais e mães precisam ser melhores preparados, principalmente do ponto de vista espiritual. E aqui vai dizer algo assim, olha, os pais estão dormindo. Seus filhos caminham para a destruição diante dos seus olhos. E o Senhor deseja que seus mensageiros apresentem diante de todos, por preceito e exemplo, a necessidade da religião no lar.
Eu me considero uma mensageira da palavra para dizer a você, nesse instante, é preciso que os seus olhos abram-se para uma realidade que se impõe. Nós estamos muitas vezes preocupados com o bem material a ser dado aos nossos filhos, com a melhor escola, isso tem o seu lugar, com a melhor roupa, com a comida, tudo tem o seu devido lugar, mas não percam de vista, os nossos filhos não são necessariamente nossos, eles nos são emprestados. E nós precisamos corresponder à expectativa do céu de que nós devolvamos nossos filhos ao Senhor quando Jesus nos convidar a trazê-los diante do seu trono e nós possamos dizer, cumprimos aquilo que o Senhor nos confiou. Não foi fácil, foi extremamente desafiador, foi extremamente trabalhoso, mas com sangue e suor, com os joelhos no chão, com a tua palavra me guiando, eu trouxe aqui os teus filhos, os filhos que me destes. Mas quando nós estamos dormindo, muito preocupados, dormindo para o eterno, mas acordados demais para esta vida daqui, correndo atrás do vento, quase que sem perceber que os nossos filhos estão, neste momento, mais do que nunca, carecendo demais de que nós estejamos presentes. Você tem dado tempo a ouvir os seus filhos? Você tem dado tempo a estar com os seus filhos? Seus filhos têm colo, seus filhos têm abraço, seus filhos têm seu beijo, seus filhos têm o seu eu te amo. O que os seus filhos têm de você? Os seus filhos têm religião em casa, os seus filhos são ensinados na palavra, eles são levados a conhecer a Jesus e a amar a Jesus. Você tem dado esse tempo? Mas, Arleide, como vou fazer isto? Meu tempo é escasso. Eu estou o tempo inteiro correndo atrás até do pão de cada dia. Eu sei, essa é uma realidade de muitos, de milhares. Mas, por favor, água, pão, que sustente, o mais simples que for, mas que você jamais troque o sustento daqui pelo que é soberano, sem ouvir as palavras de Jesus Cristo que disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e estas coisas atrás das quais você vai em busca como se aquilo fosse algo da sua própria força e não do cuidado de Deus sobre você. Considere que Deus se importa em auxiliar você, com o auxílio dele, você ter o pão de cada dia para os seus filhos e que seja de maneira muito, mas muito abençoada. Mas acontece que nós temos dividido a nossa casa, o nosso tempo, a nossa história, entre correr atrás do vento, como quem dizendo que é correr atrás do pão de cada dia. Mas vem cá, presta atenção. Se nós perdermos de vista, primeiro ensinar nossos filhos a amar a Jesus, nós teremos perdido tudo. Quando Jesus Cristo diz, vinde a mim, ide a Ele, peça sabedoria. Quando Jesus Cristo diz, lá no Monte das Bem-aventuranças, não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, não fiquem nessa preocupação constante, não ponham nisso peso da sua existência. Antes de tudo, creiam, eu vou prover. Seja trabalhador, seja trabalhadora, seja cuidadosa, cuidadoso, seja como são as formigas, preparados, preparadas. Sim, trabalhem, trabalhem, mas não percam de vista, em primeiro lugar, em casa, tem religião de Cristo para os seus filhos serem alimentados no Espírito, até mesmo antes do pão que você põe à mesa. Seus filhos são ensinados a amar a Jesus. Continuando aqui a leitura,
no livro Orientação da Criança, página 475, sobre ter religião no lar. Insista sobre esse assunto. Está dizendo para mim, para eu insistir com você nesse assunto, da necessidade de ter religião na sua casa. Inculca na consciência a convicção desses solenes deveres há tanto negligenciados. Ei, você e eu sabemos o quanto de culto tem sido negligenciado em casa. Você e eu bem sabemos, porque é da sua realidade, da realidade de muitos de nós. Não tem altar erguido na casa de muitos cristãos. Não tem abertura da Bíblia Sagrada com reverência para o estudo de uma porção da palavra que nutra o espírito da família para o dia. Não tem cultos à noite, não se faz mais reunião familiar para estudar a Bíblia, não se faz mais orações com consistência, com tempo separado e sagrado para ser o tempo de receber a visitação do Senhor pelo culto que a Ele é oferecido de modo simples e rápido. Não precisa tomar horas, que bom seria, mas a vida tem uma rotina. Mas fato é que você pode estar colhendo muitas agruras em sua casa porque não tem religião por aí. Você pode até dizer que vai à igreja, e são muitos os pais que vão dizer assim: eu criei meus filhos na igreja. Não é criar os filhos na igreja, é ter uma igreja em casa, de modo que a sua casa seja essa igreja, que ali sim, de modo real, você possa dizer: meus filhos foram criados na igreja, minha casa era uma igreja. Na minha casa tinha culto todos os dias, na minha casa tinha a palavra de Deus, ou tem a palavra de Deus todos os dias. Na minha casa tem lugar para que eu e os meus filhos, eu e o meu marido, nós nos coloquemos prostrados diante de Deus pedindo bênçãos para aquele dia. Mas, claro que nesse momento eu vou considerar que há famílias divididas, que há um pai e uma mãe que são diferentes no modo de enxergar o bem espiritual. É verdade. Mas quem aí está desperto agora para fazer o que preciso for e o que possível for para não faltar religião em casa? Bom, mas tem o desenrolar da religião que tem a ver com a prática, enquanto já o resultado do que a religião de Cristo nos ensina a viver. Como estão as palavras? Como está esse ambiente criado a partir de palavras ditas aos seus filhos, ditas entre o casal, ditas ao ser postas diante dos ouvidos de uma criança, significam o quê? Ambiente de guerra ou ambiente de paz? Ambiente de respeito, ambiente de amor, ambiente de carinho? Óbvio que ninguém daqui vai dizer que nunca fala mais alto, que nunca fala de maneira a ser um tanto rude. No momento de impaciência, afinal de contas, humanos ainda limitados com suas dificuldades, sim. Mas isso é uma constância? Isso é repetição? Isso é um ambiente de violência, um ambiente de agressões, um ambiente de rudeza, um ambiente de dificuldade de comunicação? Assim vai ficar difícil falar de religião de Cristo em casa, porque afinal de contas nós vivemos dizendo o que é Jesus, se não amor, ainda que firme, mas muito amoroso. Se não tem amor, se não tem respeito, se não tem carinho, se não tem um tom de voz com o qual possa se dizer de verdade: filho, conte comigo, eu estou aqui, sou seu pai, sou sua mãe. Ainda que eu fale firme, vai ser sempre para te dizer o mesmo que eu digo agora: eu amo você. Falta na sua casa, você e o seu marido terem posição de cristãos, um amando o outro na frente dos seus filhos,
O modo como você fala com sua mulher, o modo como você fala com seu marido, o modo como vocês decidem a vida, vivem os seus dias, as decisões tomadas, o clima que existe na casa, isso é religião. Não adianta sair de casa com o mundo desabando sobre a cabeça, de raivas, de ressentimento, de grosseria, com dificuldade de comunicar simples questões da família e saírem todos emburrados, com raiva para a igreja, gritando, um corre de um canto, outro corre de outro, um clima pesado. Aquela criança vai para a igreja, aqueles filhos podem já ser crescidos pensando, que religião é essa? Disse, já disse e repito para você, religião precisa ser a religião de casa. A religião que vai se sustentar para os seus filhos é a religião de casa. Religião que funciona em casa, se estende para o templo, para a congregação. Se não tem religião em casa, religião consistente, religião amorosa, religião respeitosa, religião que revela Jesus, não adianta você pensar que a religião da igreja vai manter-se como sustento para o seu filho, para levá-lo a considerar ser da igreja uma vida inteira. Religião em casa, se não sustenta, outra religião dificilmente sustentará. Eu estou me dirigindo a pais e mães cristãos. Eu estou falando especialmente a você que conhece o caminho pelo qual deve andar, segurando na mão do seu filho para chegar aonde precisa chegar, à presença de Deus. O que mais diz por aqui? Inculcar na consciência a convicção desses solenes deveres há tanto negligenciados. Isto desfará o espírito de farisaísmo e resistência à verdade, como coisa alguma pode fazer. Seu filho poderá discordar de doutrinas, seu filho poderá discordar de qualquer tema ligado à religião dura, pesada, farisaica, mas o coração de qualquer um de nós, e especialmente um coração ainda imaturo, ainda em seu tempo de amadurecer em todos os sentidos, e em especial o espiritual, vai se amoldar por uma religião cristã, genuína, amorosa, compartilhada de Cristo para a família. Aí entra uma questão que não dá para nós fugirmos dela. Na verdade, o que é dito é que pais precisam se converter para que o coração dos filhos também sejam convertidos a Cristo, enquanto nós pais temos sobre os nossos filhos a influência de levá-los a vislumbrar o céu que nós cremos, a realidade eterna na qual colocamos nossa esperança, ensinada em Cristo, por meio de Cristo. Pais convertidos. A religião no lar é a nossa grande esperança. A religião no lar é a nossa grande esperança. Quantos pais estão se queixando da igreja lá fora, mas e o que dizer da igreja de casa? A igreja de casa é muito mais poderosa. A igreja de casa é muito mais influente. A igreja de casa é a igreja do nascer ao pôr do sol. Da noite até a hora que vai dormir, tem religião na atmosfera de casa. Essa é a nossa grande esperança e torna brilhante a perspectiva da conversão de toda a família para a verdade de Deus. A nossa grande esperança está na religião no lar. Você lembra que não faz muito tempo nós passamos por uma pandemia. E quando nós estávamos enfrentando a pandemia, as igrejas, num dado momento, foram fechadas. Nós nos recolhemos aos nossos lares. E muitas famílias se deram conta de que
a religião em casa não existia. Outras, no entanto, reforçaram crer que a religião se sustentaria, porque eram famílias e são famílias que vivem a religião. Vivem esse religare da terra ao céu, do céu à terra. Com igrejas abertas, igrejas fechadas, as famílias têm religião em casa. Insisto, porque é esta uma orientação muito preciosa. Nossos filhos precisam conhecer a religião em casa antes de serem levados à congregação. Depois você vai levá-los à congregação e eles ali terão a oportunidade de algo que envolve outras famílias, que envolve uma vivência que só se dá naquele ambiente, naquela grandeza, naquela magnitude, daquela forma que for assim apresentada na palavra como sendo do interesse de Deus, que as famílias cristãs se reúnam em congregação. Não me vem com essa historinha de que religião, igreja, não importa, não interessa. Interessa. É didático, é divino, é bíblico. Mas o que eu insisto com você é considerar religião em casa. Sabe uma coisa? É ser cristão de manhã, de tarde, de noite. É ser cristão como estilo de vida. É ser cristão quer comendo, quer bebendo, quer vestindo, quer indo ao parque, quer indo à praia, quer indo à montanha, quer fazendo o que for, quer estudando, fazendo a lição de casa, quer recreando, brincando, se divertindo. Somos cristãos. Cristo está presente enquanto você joga bola com seus filhos. Jesus se faz presente. O ambiente é cristão. Nós precisamos levar em conta que religião não é um momento, não é uma hora, não é um período do dia. Religião é um jeito de viver. Bom, nós vamos para o intervalo e aí eu volto conversando com você. E aí eu aproveito para te chamar a isso aqui, ó. Já que eu tenho esse prazer e a honra de falar a você de algo que me foi muito precioso produzir, preparar para você. E aqui também tem uma das lições sobre a necessidade de os pais considerarem religião em casa. Pais preparados, filhos de caráter, esse guia de estudo, eu faço questão de que você considere entrar agora em contato com a gente e pedir. Aí na sua tela tem no cantinho esse código, não é? Esse emaranhado, esse desenho. Aponta para aí a câmera do teu celular. Você vai ser direcionado a um lugar onde será feito um cadastro para você receber em casa de presente pais preparados, filhos de caráter. Fiz com amor, escrevi com muito carinho, muita oração, com vontade do fundo da minha alma que chegue às tuas mãos e faça diferença para sua família. Eu já volto com você aqui no consultório. Só eu e você hoje. Até já. Baseado no livro Orientação da Criança, eu estou hoje aqui no consultório, só eu e você, num papo que eu considero muito sério e eu espero que você considere sim quão necessário é que a gente leve em conta um convite do Espírito de Deus para pormos a nossa casa em ordem. Quando a nossa casa está em ordem, fica melhor para você lidar com o mundo em desordem. Afinal de contas, eu e você não temos poderes sobre o mundo, mas nós temos alguma responsabilidade, alguma autoridade, algum poder dentro das quatro paredes, dentro dos limites de onde nós estamos e de onde é o lugar onde nós construímos a família, o nosso lar. E eu estou falando com você sobre a religião no lar como uma instrução desse livro que eu considero tão precioso e que eu indico para muitos pais que se sentem perdidos, desorientados, também muito desconfiados das muitas teorias, das muitas vozes que se levantam para dizer o que fazer com relação à educação dos nossos filhos, à direção da nossa casa, a educação a ser dada. Então, eu convido você
a abrir o livro Orientação da Criança, caso tenha, muita gente tem aí na sua estante, outros não têm, eu indico, você pode encontrá-lo na Casa Publicadora Brasileira, tem sites também com conteúdo, aplicativos, gratuitamente, você pode adquirir e ler. E aí, eu estava tratando com você sobre a religião do lar no bloco anterior e vou continuar por aqui. Mas ainda quero ser mais prática com você com relação a alguns pilares mais que a gente precisa levar em conta para que a religião seja entendida de verdade pelos nossos filhos, como uma religião de Cristo. Quer ver um momento muito difícil de a gente mostrar a religião cristã para os nossos filhos? Quando nós estamos com raiva e queremos discipliná-los com raiva. Olha só essa orientação aqui. Não corrija seus filhos com ira. E esse é um tema que eu tratei ali no Guia de Estudos Pais Preparados, Filhos de Caráter. A autora vai dizer assim: deveis corrigir vossos filhos com amor. Não permita que sigam seu próprio caminho até que estejam irados e então os castigues. E isso não é o que acontece muitas vezes? Nós vamos acumulando raiva de algum comportamento dos nossos filhos que nós reprovamos e quando nós estamos irados, então nós partimos para disciplinar. Essa disciplina vem carregada de ira e neste momento aquela religião de amor que nós estávamos apresentando aos nossos filhos acabam por ruir. A religião de Cristo vai ensinar-nos a termos domínio próprio pelo poder do Espírito Santo. Lembra disso? Fruto do Espírito, domínio próprio. Ter domínio próprio é ter esse saber, ter esse equilíbrio de perceber adequadamente o tempo, o momento, o jeito, a forma adequada de aplicar disciplina sem que estejamos debaixo da ira, porque há um outro fruto do Espírito que é o amor e que não pode faltar na religião de Cristo. Amor. O domínio próprio vem acompanhado do amor. Mas nós muitas vezes perdemos a mão e disciplinamos os nossos filhos com raiva, com ira. O que mais diz? Não permitindo que os filhos sigam o seu próprio caminho, mas acompanhando-os para que não cheguemos ao momento de explodirmos de raiva, de ira, e essa disciplina não se dê de modo a destruir o que estava até então sendo construído em amor. Irar-se com a criança que erra é altamente destrutivo. Porque irar-se com a criança que erra é aumentar o mal. A ira vai aumentar o mal que você intenta corrigir no seu filho. Isso desperta as piores paixões da criança e a leva a pensar que não há em você amor suficiente para se importar com ela. Raciocina com ela mesma que não a poderiam tratar desse modo se a amassem. Essa é a leitura que a criança faz. Se me amasse, não me trataria com essa ira, com esse castigo, com essa raiva, com esse peso de raiva sobre mim. E quando nós estamos irados, nós dizemos comumente, ficamos cegos. Nós ficamos cegos e fazemos o que nós não faríamos se estivéssemos sob autocontrole, ou melhor, controle ou domínio, governo do Espírito Santo. Nós precisamos, pais, sermos mais cuidadosos em buscarmos mais de Deus, buscarmos mais do Espírito Santo. Se nós em família, isso serve para você, marido, para você, mulher, para o casal, vocês vivem brigando, vocês vivem discutindo, vocês vivem em pé de guerra, como a gente costuma dizer. Há um clima tenso o tempo inteiro e vocês continuam dizendo que são cristãos. Sendo de fato cristãos, o quanto vocês têm buscado o domínio, o governo do Espírito Santo.
Que língua dura é esta? Que palavras infelizes são estas? Que maneiras rudes são estas? Olha como você deprecia sua esposa, olha como você deprecia o seu marido. Esse clima toma conta da casa. Isso não é a religião de Cristo. Este pé de guerra é a religião de Satanás. O mundo fica impressionado acompanhando as guerras no mundo, até que também perdem de vista e se acostumam com guerra após guerra. Será possível que nós vamos nos acostumar com a guerra em casa? Você andou postando por aí paz para Israel? Oremos por Israel. Você andou postando por aí defendendo outras bandeiras da sua defesa pró-paz contra a guerra? Foi pelos palestinos? Foi pelos israelenses? Foi pelos ucranianos? Andou muito irado com a Rússia? Você considerou assim as guerras que acontecem lá fora, matando milhares? Quanta crueldade, não é? Quanta maldade, não é? É. Quanta violência, quanta carnificina, quanta falta de amor, quanto ódio. Mas guerras há dentro de casa. E eu olho bem no fundo dos teus olhos, considerando saber que sim, você precisa se dar conta que a sua casa anda em guerra e isso satisfaz ao espírito de Satanás. As iras, os ódios, as desavenças satisfaz a Satanás. Tão somente a Satanás. Tão somente aquele que veio para matar, roubar e destruir. Nós precisamos ser práticos, objetivos, para não sermos tidos por aí como os religiosos hipócritas. Esse é o rótulo, o selo dado aos crentes hipócritas. E a gente não pode negar que muitas vezes nos comportamos com extrema hipocrisia. Há guerras e mais guerras dentro de casa. Quanto divórcio. O que dizer para os nossos filhos sobre o céu, sobre o amor de Deus, sobre o poder de Deus, quando nós vivemos em guerra? Falta converter-se, quebrantar-se, quebrar-se aos pés de Jesus, clamar, porque nós somos difíceis mesmo, nós somos pecadores mesmo, nós temos orgulho, nós temos vaidades, nós temos raivas contidas ou incontidas, o que sejam, das feridas emocionais, dos modelos familiares, dos que vieram antes de nós e acabaram nos levando a viver experiências dolorosas. Nossos ancestrais e a bagagem deixada, a herança, legado deixado para nós, que nem sempre foi legado bom, herança boa, mas veio feridas sobre feridas e nós estamos sangrando. E essas guerras, essas brigas em família, despejando sobre os nossos filhos tantas dores. Precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos levar esse coração a Deus. Marido querido, vai a Jesus. Esposa querida, vai a Jesus Cristo. Clama para que você receba o Espírito. Seja guiado, dominado, governado pelo Espírito, para que assim você estenda um legado de paz aos seus filhos. Olha o que mais diz quando nos falta domínio próprio, quando nos falta o governo do Senhor, como nós deixamos legado de maldição aos nossos filhos. Quando uma criança julga que Deus não toma conhecimento do modo em que estas crianças são corrigidas, Deus se importa com a maneira com que nós corrigimos nossos filhos. É sob ira ou é sob uma disciplina correta, sob uma disciplina que demonstra amor,
ainda que fazendo contenções necessárias, porque é uma natureza que se desenvolve e, obviamente, vai precisar de uma boa disciplina, sem, contudo, ser levada sob o peso da impaciência, da raiva, do descontrole, da descompensação. Outro dia eu assisti uma cena que viralizou entre muitos, de uma mãe completamente descompensada, gritando atrás do seu marido, que possivelmente a havia deixado, e a criança correndo atrás da mãe, até que encontrou um policial e dizia para ele: por favor, a minha mãe vai me deixar, a minha mãe vai me deixar. Ela gritava, pedindo socorro. Eu não sei que infelicidade deu naquele homem que, ouvindo o pedido de socorro daquela criança, disse: eu não posso fazer nada. Ninguém estava ali para abraçar aquela criança, com uma mãe descompensada, correndo na rua, fora de si, coitada. Mas havia uma criança correndo de um lado para outro, naquele clima de guerra, na rua, correndo atrás da sua mãe, que corria, por sua vez, atrás do seu marido. Eu não sei qual era aquela história toda, mas naquele recorte deu para ver a aflição de uma criança e que o coração da gente se parte, que vontade de pegar no colo e dizer: vem cá, tem um cantinho seguro aqui para você. Em meio a estas crises e mais crises, filhos estão sendo criados, adolescentes estão vendo a sua família ruindo ou já, de fato, aos pedaços. Falta muito Deus na casa de muitos cristãos. Eu digo dos cristãos porque os que não são cristãos ainda deverão ser levados a conhecer o Evangelho de Cristo. Mas o que conhece o Evangelho de Cristo? Não viver o Evangelho de Cristo é uma catástrofe, é uma lástima. Deixa eu dizer para você mais uma vez, mais pertinho de você. Não estou falando de nunca errar, não estou falando de ser perfeitinho, eu não estou falando de nos esquecermos que nós somos humanos e que nós ainda estamos aprendendo muita coisa, mas o que eu estou dizendo é que o Evangelho de Jesus Cristo precisa nos dar o mínimo de considerarmos Cristo. Você quer ter filhos para mostrar um mundo sem Cristo? Você é pai e mãe no mundo que jaz no maligno, mas o seu mundo, a sua casa, o lugar onde você governa, onde está fincada a bandeira de Cristo? Onde está fincada o Evangelho de Cristo? Rogo-vos, pois, que corrijam os vossos filhos sem ira. É esse o tempo de todos os tempos em que vocês devem agir com humildade, paciência e oração. Muita oração, mas muita oração. Os pais precisam levar em conta, clamar muito pelo socorro do céu. Precisa desenvolver o hábito de orar, por amar estar na presença de Deus e por ir a Deus pedindo pelos seus filhos. Afinal, foi Deus quem te concedeu tais filhos e Ele mesmo quer vir ao seu socorro, ao seu encontro. Muita oração. Muita oração para receber o Espírito. Veja só. Irritar-se não ajuda. O nervosismo não é desculpa para a impaciência. Satanás se agrada dos nossos arroubos de impaciência. Os pais desculpam, às vezes, a sua errônea direção por não se sentirem bem. Sentem-se nervosos e acham que não podem ser pacientes e calmos ao falar de maneira agradável.
Assim se enganam eles a si próprios e agradam a Satanás, que exultem que a graça de Deus não seja por eles considerada suficiente para vencer as fraquezas naturais. Eles podem e devem dominar-se sempre. Deus deles requer isto. Deus requer isto de nós. Ainda que nós reconheçamos que não somos perfeitos, que não vamos alcançar a maternidade perfeita, a paternidade perfeita, mas nós temos um Pai perfeito e o Pai perfeito comunicará da sua graça para que nós consigamos subir degrau a degrau em direção ao propósito maior de sermos uma família que verdadeiramente viva uma religião cristã. Mas nós nos mantemos sempre nas desculpas. Eu sou assim mesmo. Ou eu não consigo. Darleide, eu não consigo. Você não consegue. Eu não consigo. Mas em quem é que a palavra diz que nós devemos considerar que nele podemos todas as coisas? Não diz a palavra, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Posso todas as coisas. Posso porque o Espírito Santo me dá o poder para servir, para amar. Servir a Deus. Você pode pensar muitas vezes que servir a Deus tem a ver com fazer grandes missões, servir a Deus com fazer grande voluntariado, com ser pregador em lugares distantes, ser evangelista. Não tem melhor lugar para ser evangelista do que dentro da sua casa. Evangelize primeiro os seus filhos. Evangelize primeiro os que estão confiados ao seu colo, ao seu peito, ao seu abraço. Seja evangelista, revelando o evangelho de Jesus Cristo na comida que você faz. Tem muito evangelho na comida que você faz para os seus filhos, de tão simples, mas tão cheia de amor, apresentada de maneira tão simples, mas tão bonita, com o amor que você põe à mesa para alimentar os seus filhos, com o que for. Tem religião no pão, tem religião na roupa que você prepara, tem religião no quartinho limpo, por mais simples que seja. Tem religião no contar da história, no brincar de bola, no empinar uma pipa, do jeito que for, rabiscando, desenhando, lendo. Tem amor, tem religião em Cristo. Evangelize seus filhos, enquanto conversam, enquanto dialogam sobre as coisas corriqueiras. Inclua Jesus nessa história, inclua Jesus em sua casa. O nervosismo, então, não é desculpa. Não é desculpa. Vigie duplamente quando você estiver mal-humorado. Vigie duplamente quando você souber que naquele dia você não está bem. Diz para o seu filho, hoje mamãe não está bem. Papai hoje não está num dia muito bom, mas me ajuda, me ajuda. Vamos ficar aqui quietinhos, vamos falar com Deus, vamos orar. Muitas vezes tudo parece ir muito mal no círculo familiar. A irritabilidade, não é? Mas exerçam o domínio próprio. Às vezes, há muito poder no silêncio. Olha isso aqui, quero ler com você. Os que desejam governar a outro devem primeiramente governar a si mesmo. Você quer governar os seus filhos? Governe-se a si mesmo. Se nós esperamos tanto que as crianças se governem, por que nós adultos, já com o cérebro desenvolvido, não temos a capacidade do governo próprio? Se é difícil para nós, imagine para crianças. Aprenda a dominar-se a si mesmo sob o governo e domínio de Deus. Quando um pai ou professor se torna impaciente, quando uma mãe se torna impaciente, ela está em perigo de falar imprudentemente, fique em silêncio. Silêncio é ouro. Há uma maravilhosa graça, um maravilhoso poder no silêncio. Faz silêncio. Precisa falar toda hora, daquela mesma maneira o tempo inteiro em que você vai se irritando, vai se cansando, vai estressando, até que você quebra o prato no chão. Às vezes o silêncio, às vezes até as crianças vão perceber no seu silêncio uma direção.
um governo. Olha para eles. Faz silêncio. Comunica alguma coisa no silêncio, não de desprezo, pelo amor de Deus. Não faz como muitos pais já fizeram ou fazem, de dar o tratamento de silêncio para os filhos, como dá o marido o tratamento de silêncio para a esposa e ela para ele também. Não estou falando do silêncio violento, eu estou falando do silêncio da sabedoria. Isso também é religião, saber a hora de falar e a hora de calar. Saber a hora de falar e a hora de calar é sabedoria. Aprenda a dar poucas ordens e então esperar obediência. Isso é religião, a obediência, que deva ser ensinada como um princípio, obedecer ao que é a regra, o mandamento. Mas não seja um pai e uma mãe perturbado ao ponto de toda hora, regras novas, mandamentos novos. Seja simples ao falar, pontualmente direcionando seus filhos o que você espera deles. Tenha cuidado redobrado com aquelas crianças que são mais exigentes. Sim, há crianças que são muito mais desafiadoras. Você vai precisar de uma dose maior de sabedoria para lidar com elas. Não seja apressado, não pensa que falando agora, logo seu filho terá entendido e logo vai obedecer. É uma questão de repetição e de constância e isso vai manter o aprendizado, mas sempre cercado de afeto, amor e segurança. Mantendo assim, vai facilitar muito esse curso do trabalho que se dá em educar um filho e ensiná-lo, sem perder de vista que tudo se dá porque você é envolvido na religião de Cristo. A religião no lar, o que tem faltado a muitos de nós. No dia a dia, incentive seus filhos, seja firme, seja prático. Tenha consideração e respeito pelas crianças. Olha só, os pais não têm dado aos filhos a educação correta. E volto a dizer sobre quando seus filhos estiverem extremamente desafiadores à sua habilidade, não se demore a ir buscar em Cristo força e sabedoria para tanto. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 10, verso 14. Deixai vir a mim os meninos, a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Esta oração trará anjos ao vosso lado. Vosso filho não se esquecerá dessas experiências de bênçãos. Haverá repouso da bênção de Deus sobre a tua casa, seguindo a esta instrução. Leve seus filhos a Jesus, levando-os um a Cristo. Quando as crianças compreendem que seus pais estão procurando ajudá-las, elas aplicam suas energias na devida direção. E se a direção é Cristo, se os pais caminham e levam seus filhos na direção de Cristo, os filhos cooperarão com seus pais, a família cooperará com Cristo, Cristo cooperando em sua casa e em sua família, você e a sua família hão de estar diante do Senhor e Jesus Cristo dirá: vinde benditos, vinde bendita família. A religião da eternidade é a religião que começa agora no seu lar. Volto a dizer que eu estive com você durante todo esse programa, acompanhada do livro Orientação da Criança, com instruções vindas da Palavra de Deus, para que você e eu, enquanto pais, enquanto famílias, enquanto mensageiros da vontade de Deus, tenhamos pilares seguros no assim diz o Senhor. Ensinai a criança no caminho em que deva andar, mas ande junto com ela também. Vou me despedindo de você, lembrando mais uma vez do Guia de Estudos Pais Preparados, Filhos de Caráter, para que você considere entrar em contato com a gente e pedir o seu guia de estudos. Nós vamos falar aqui sobre, justamente, castigos, como
disciplinar é batendo? É colocando no cantinho do pensamento? O que funciona? O poder da orientação do Espírito Santo no cuidado com seus filhos, como lidar com as demandas da educação dos nossos filhos? Aqui, ó, no Guia de Estudos, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Entre em contato com a gente. Está aí no seu vídeo uma maneira muito fácil. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, vai chegar aí na sua casa quando você preencher o nosso formulário. Obrigada, meus amores, pela companhia. Eu espero ter despertado em você algo que renove o teu bem-estar em família e que você e a sua família usufruam plenamente da presença de Deus. Um abraço para você. A gente se encontra por aqui na semana que vem com mais um consultório de família. Obrigada por sua companhia, que a graça de Deus te visite plenamente. Muita oração, muita palavra de Deus, muita Bíblia aberta e um coração aberto para receber as influências do céu. Em Cristo, somos mais que vencedores. A gente se encontra, um beijo, obrigada por sua companhia. Um grande abraço a você, pai e mãe. Que o Espírito Santo te abrace plenamente na vontade do Senhor. Tchau, eu fico por aqui.